Como eu faço sempre, busco nos meus guardados, no meu arquivo, eu busco alguma figura ilustre do Penedo. E eu encontrei o saudoso, ele não, um pequeno histórico, Juvencio Lisboa. Juvencio Lisboa morava ali na Barra do Rio Branco, casa número 38, um referencial melhor, vizinho ao sobrado que mora o professor Roberto Vieira da Silva. É o segundo sobrado que tem na cidade, descendo, né? Do Coreto para a Igreja do Rosário, segundo sobrado, e vizinho ao sobrado, está do mesmo jeitinho, o mesmo modelo, a residência de número 38 de Juvencio Lisboa. O sobrado que mora o Roberto Vieira era de outro comerciante, o saudoso que muitos não conheceram, Cantarelli. Era vizinho de Juvencio. Juvencio foi um personagem que aqui viveu, deixou muitas saudades e lembrança, das quais aqueles que por ele foram ajudados jamais esquecerão. E Juvencio Lisboa foi um comerciante do Penedo, como falaram, um forte comerciante. Juvencio era da Ordem Terceira Franciscana Masculina, no convento Nossa Senhora Maria dos Anjos. E ele conduzia com muito amor e trabalho um jornal de circulação na época que era o Pão de Santo Antônio, órgão editado para anunciar as festas dos santos de Lisboa, o glorioso santo casamenteiro Santo Antônio. O jornal era impresso nas oficinas da empresa gráfica penedense, de propriedade do saudoso Daniel Gomes de Menezes. Tinha uma turma que trabalhava nas oficinas e nos finais de semana saíam para entregar o jornal. Eu não tenho lembrança se era quinzenal o jornal. E na época de frio a turma pegava dobrado, né? Aí tinha um pessoal lá que trabalhava na gráfica, que saía para fazer a distribuição, Benedito Santos, Pedro Sérgio Sobrinho, Francisco Vieira, Netuno Nunes e, não esquecendo, o auxiliar do comércio Audativo Ferreira. E o velho Dudu Mucuri, de saudosa memória, estava junto aos demais na entrega dos jornais. Mochila plástica para não molhar os jornais e uma biritinha para esquentar as noites do inverno, né? Noites frias. E esses jornais eram entregues nas casas. Na época funcionava também a Irmandade das Filhas de Maria e os marianos vestiam um branco brilhante para acompanhar a procissão no dia 13 de junho de cada ano. Era uma festa com muita pompa, foguetes, quermesse e leilão. Era a marca registrada nessas noites a famosa pinga para aquecer os ânimos daqueles que faziam a entrega dos jornais. Juvencio Lisboa distribuía também tecidos aos pobres de Santo Antônio. Ele presenteava que ele comprava do seu próprio bolso, com todo o sacrifício, na fábrica da passagem de Peixoto Gonçalves e companhia,
Naquele tempo a turma chamava fardo. Ele comprava fardos de fazenda, ou seja, ele comprava o fardo de tecidos, ele comprava em grosso. Então, ele mandava as pessoas que o ajudavam a fazer os cortes de tecidos, mais ou menos assim no tamanho, na altura. Aí eles tinham uma ideia, e no dia da festa do Santo Antônio, no dia de manhã, após a missa, eles faziam a entrega do pão, como ainda hoje acontece, o pão de Santo Antônio, e fazia a entrega da fazenda, do tecido cortado. Naquele tempo o povo chamavam corte de fazenda, mas é o corte de tecido, o corte de pano. E o Juvencio, com muito amor, ele fazia esse trabalho. Juvencio sempre foi, durante a sua vida, um homem de bom coração, gostava de ajudar os pobres, tinha uma educação excelente, era extremamente religioso. Juvencio descia de manhã para abrir a loja, ele passava no convento, era caminho, da Barão do Rio Branco para lá, subia meio-dia após fechar o comércio, ele passava no convento. Ele descia 2 horas, passava no convento. Subia por 6 horas, ele passava no convento. Ele tinha as orações dele, né? Além do compromisso com a ordem terceira, ele passava para fazer as suas orações. Era um homem de um bom coração e que sempre que podia ajudava os pobres. Em Juvencio Lisboa, ele tinha a sua loja, onde hoje é o Dom Guga, naquele prédio do mercado. E lá ele vendia o chapéu Prada, um chapéu de um forro especial, era um chapéu caro, chapéu masculino e feminino. E a especialidade da loja dele era vender esse tipo de chapéu. A burguesia do Penedo andava sempre com o chapéu Prada. Mas, no 1º de janeiro de 68, Juvencio nos deixou. Juvencio Lisboa nos deixou depois de cumprida a sua missão. Eu repito, era um maravilhoso homem, um cidadão de bem, educado, prestativo. Pena que as autoridades, ou a Câmara, ou os vereadores, não conheceram. Essa turma nova não conheceu Juvencio. Não lembram de Juvencio para prestar uma homenagem, né? Como tem tantos outros aí, que fizeram tanto para o Penedo. E estão esquecidos. Eu falei aqui um tempo desse, um vídeo nas ruas, Siqueira Campos, Nilo Peçanha, Campos Teixeira. Esses caras nunca vieram aqui. Eu digo assim, esses caras nunca andaram por aqui, né? Nós temos aí a rua Joaquim Nabuco. Quem foi Joaquim Nabuco? Era de Penedo? Joaquim Nabuco era pernambucano. Joaquim Nabuco nasceu em 19 de agosto de 1849, no Recife. Joaquim Nabuco morreu, tinha 61 anos, nos Estados Unidos, no 17 de janeiro de 1910. Pelas minhas pesquisas, pelo que me consta, ele nunca veio nem a Alagoas, quanto mais ao Penedo. Então existe uma vacância aí, nada demais nominar, atualizar, não é? Juvencio Lisboa, tira Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo e bota Juvencio Lisboa. Bota não, coloca o nome Juvencio Lisboa. Como tem outros nomes aí que merecem serem substituídos. Nunca fizeram nada. Joaquim Nabuco era um jornalista,
abolicionista, jurista, comentarista, dizem que era um bom tribuno, um bom orador, e nada, não veio nem a Alagoas, quanto mais em Penedo. Olha, eu nasci, já tinha esse nome, eu estou com 80, está no tempo de mudar, mas bota Maurício Gomes, né? Coloca o nome de Maurício Gomes numa travessa dessa aí, numa viela qualquer. Quem foi Maurício? Ninguém sabe. Quem foi Juvencio Lisboa? Ninguém sabe. Agora, esse pessoal que também ninguém sabe, Joaquim Nabuco, Campos Teixeira, Perilo Gomes, Siqueira Campos. Qual o sentido? Nenhum. O que eu vejo, o que eu entendo, o que eu sinto era que naquele tempo os abnegados, né, os fãs, os políticos da época, não, rapaz, o cara foi abolicionista. Vamos, hein? A abolição já foi, rapaz. O homem nunca veio aqui, como os outros também não vieram. E os que estão sepultados, que deram seu sangue, sua vida por Penedo, não é? Como eu li também aqui alguma coisa de Otília Rigueira, né? Todo final de semana ela pegava aquele povo ali do Baixo Militrício e dava, como diz outro, dava de comer. Quem foi a Otília? Conheceu eu. Ela morou na Barão do Rio Branco, depois foi para São Francisco. Eu conheci os filhos, conheço. Me dou muito bem, dou graças à amizade que eu tenho com o Eduardo Rigueira. Mas o povo esquece. O povo esquece. Então, na minha homenagem hoje, nesse finalzinho de 2025, hoje, 28, último domingo do ano e do mês, essa lembrança aqui de Juvencio Lisboa. Um bom final de ano para todos.